Graça e paz. Hoje estudaremos a última lição desse trimestre e veremos o que Jesus, ao ser indagado pelos fariseus sobre qual era o grande mandamento, o que ele falou. Jesus afirmou que era amar a Deus com todo o seu ser, mas Jesus também disse haver um segundo mandamento. E isto está registrado em Mateus 22, 39. E vamos ler o texto agora, mas vamos ler os textos anteriores também, o 37, 38 e 39. Vamos ler então. E disse-lhes Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O título da lição de hoje é O Segundo Grande Mandamento. Estudamos na lição passada sobre o primeiro grande mandamento e agora veremos o segundo, que é semelhante ao primeiro. Também vimos que para os gregos haviam três expressões de amor. O amor eros, relacionado com o desejo e a sexualidade. O amor filéu, que é o amor fraternal, que envolve uma relação retributiva, ou seja, um amor baseado numa correspondência necessária, sem a qual ele é extinto. E o amor ágape, ou o amor sacrificial e doador, aquele amor altruísta e justo, né? A palavra amarás no verso 39 é a mesma encontrada no verso 37, ou seja, agapisis em grego, ágape em português, transliterado. Para falarmos desse segundo mandamento, ou do amor ao próximo, passaremos a explorar então os pontos da lição que nosso comentarista desdobrou para tentarmos entender a dimensão desse mandamento. Portanto, vamos ver um fato importante logo de início, e que é o título do primeiro ponto. Vejamos o que nos diz esse primeiro ponto da lição. A interdependência entre o primeiro e o segundo mandamento. A Bíblia é uma proposta dialética, desde o início lá de sua narrativa, lá desde o Gênesis. A dialética é, genericamente, o conflito, ou a oposição, ou a contradição entre princípios teóricos ou fenômenos empíricos. Esses fenômenos empíricos são os fenômenos baseados na experiência. Na filosofia, duas correntes dialéticas apontam ou despontam, para isso. No platonismo, a dialética era o debate das ideias em busca da verdade. Essa é a ideia de Platão. E em Aristóteles, é o raciocínio lógico que, através de perguntas e respostas, chega-se a uma solução, um resultado. Mas esse resultado pode ser refutado por um resultado melhor. A Bíblia é uma experiência dialética, a dialética das escolhas. Veja que a história da criação é uma relação entre Criador e criação. Deus escolhe criar o mundo material. Decorre disto as escolhas do homem entre o quê? O bem e o mal, a vida e a morte. Em Abraão vemos a relação de uma escolha dialética entre Ismael e Isaac. Também vemos em Isaac a escolha entre Esaú e Jacó, e em Jacó, Adileia e Raquel, uma sequência dialética de ações e reações decorrentes do que? De escolhas. As leis moisaias inauguram uma dialética entre a escolha da obediência e da desobediência, entre a bênção e a maldição. Lembram lá a passagem de Moisés, lá falando sobre os montes Ebal e Gerizim? Um monte das bênçãos e um outro, o monte das maldições. Escolhei vós, então. Josué diz ao povo: escolhei hoje a quem servireis, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A dialética da escolha é presente em toda a extensão da narrativa bíblica. Na era dos reis, surge aquela dialética entre Saul e Davi, o ungido segundo a escolha do coração do povo e o ungido segundo a escolha do coração de Deus.
Mais tarde vemos o que? A dialética do reino, entre o reino do sul, Judá, e o que? O reino do norte, que é qual? Israel. Depois vemos a dialética entre estar fora da terra prometida e retornar a ela. O exílio, né, babilônico e o seu retorno. Tal qual aconteceu de José até Josué e, por fim, a dialética da aliança, do pacto, do testamento, que encerra a divisão entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. E neste novo período somos confrontados nessa mesma dialética das escolhas. João Batista diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É um chamado a ser o quê? Diferente. Passar ao arrependimento, a fazer parte de um novo reino. Jesus confronta a todos com as escolhas dialéticas, né? Aos seus discípulos, aquela parte onde ele pede a escolher entre ser pescadores de peixes ou de homens, de servir ou de ser servido. Lembram de Marta, que escolheu estar aos pés de Jesus e que Maria a advertiu sobre seus afazeres domésticos e Jesus disse que era Marta quem escolheu a melhor parte? Zaqueu, o mancebo de qualidade, aqueles jovens que queriam seguir a Jesus, um queria enterrar o pai, outro queria fazer isso ou aquilo. Enfim, Jesus é um chamamento a escolhas dialéticas. Os fariseus não faziam questionamentos dialéticos. Amar a Deus significava apenas cumprir rituais. Cumprir e cumprindo eram mais importantes, né, do que aqueles que não cumpriam. Colocava tudo dentro de uma caixinha de ações e atitudes pré-fabricadas, pré-moldadas, e amar a Deus era para eles como que um resultado da obediência dos mandamentos. Jesus oferece um outro tipo de visão. Uma visão dialética, oposta, contraditória, um modelo filosófico tanto platônico quanto aristotélico, que antevê possibilidades que ainda não foram experimentadas ou cogitadas. E ele quer justamente apontar aos fariseus que a via era de contramão ao propósito inicial de Deus na construção dos mandamentos. Eles estavam errados. Não eram os rituais que construíam o amor a Deus, mas o amor a Deus é que construía os rituais. Eles eram o resultado, a consequência do amor a Deus, e não a causa. Abraão oferece Isaque, erigiu altares e obedeceu porque amava a Deus, e não ao contrário. E sequer existiam rituais. Não é porque fez altares que obedeceu e deu os dízimos a Melquisedeque. É que veio depois disso a amar a Deus. Não foi depois disso que ele veio amar a Deus. Ele fez isso porque amava a Deus. Essas ações são os resultados do amor, é a consequência, o resultado de um sentimento. Atos são resultados do sentimento de amor e não o amor é o resultado de atos impensados. Os idólatras é que fazem atos para obter o quê? O amor dos deuses. Não precisam amá-los, né? Eles não precisam amar os deuses. Deus é que tem que amá-los. Basta o quê? Cumprir atos, ritos. O que até dispensa o amor. Deus não se deixa enganar, ele prefere nosso amor a nossos atos. E nossos atos só são aceitos quando são resultado do amor. Por isso, o sacrifício de Abel foi aceito e o de Caim não. Os fariseus somente agiam e não sentiam. Faziam como Caim e por isso queriam saber qual mandamento era o mais difícil de se cumprir. Para assim conquistar o quê? O amor de Deus, mesmo sem amá-lo. Esse é o amor eros, que só busca obter prazer. Também pode ser entendido como uma expressão daquele amor filial que vimos na lição passada, que só ama quem me ama, só amo quem me ama. Ou seja, o judeu só amava a Deus na esfera e na medida que obtinha algum favor, alguma retribuição, algum prazer. Com essa conduta, vemos na narrativa dos evangelhos o quanto havia de dificuldade dos religiosos daquela época em amar o próximo. Se não conseguiam amar a Deus, que os tornou uma nação santa ou separada, um sacerdócio eleito universal entre todas as nações, um Deus que os tirou da terra do Egito, que operou maravilhas em sua saída do cativeiro e também na entrada da terra prometida, né? E que lhes deu líderes que fizeram grandes milagres e que restaurou a nação após o cativeiro babilônico e assírio.
esse Deus maravilhoso, que lhes deu a lei e os profetas, se eles não conseguiam amar esse Deus, não conseguiriam amar ao próximo, ao pobre e miserável ser humano que estava ao seu lado com todos os seus defeitos e necessidades, e estas as mesmas que eles próprios tinham. Nunca, jamais conseguiriam amar alguém com amor ágape, se não conseguissem amar esse Deus. Aqui verificamos então nessa dialética a interdependência entre o primeiro e o segundo mandamento. Isso para nós é uma lição, porque não somos melhores do que eles. Se alguém olha para os fariseus e saduceus com repulsa, antes olhe para si mesmo. Pois provavelmente era assim que eles viam os demais samaritanos, como a gente os vê. Como viam os publicanos e os miseráveis. Acho que eles são tão descritos nos evangelhos para podermos nos enxergar neles e vermos nossas próprias misérias e dialeticamente perguntarmos se somos muito diferentes deles. Quando vejo alguém orando a Deus, para falar sinceramente e sem falsa modéstia, quando me pego acordando à noite e oro a Deus, vejo como podemos amar a quem não vemos, mas cremos poder ser nosso protetor, nosso pai, nosso amigo. Às vezes parece até uma loucura, né? Depositarmos tanta esperança e fé nesse Deus que para nós transborda de amor, mesmo quando estamos passando horas muito difíceis, e rogamos a Ele por perdão, por ajuda, por nós e até por quem amamos. Quando fazemos isso, amamos a Deus. Amar sem ver, desejar sem tocar, esperar amor e dar graças por tudo que Ele nos tem dado, isso é amar a Deus com amor ágape. Quando alguém muito pobre se ajoelha e agradece o pão, mesmo que não tem manteiga, quando agradece pelo arroz e feijão, mesmo quando ele não tem carne, quando agradece a casa, o abrigo, mesmo que o telhado seja de amianto, e agradece do fundo da alma, isso é amar com o amor ágape. Me sinto muito pequeno diante dessas pessoas que, com tão pouco, são tão gratas. Esses são capazes de amar o próximo com o amor ágape também. O menino negro nasceu em 4 de agosto de 1901, em Nova Orleans, Estados Unidos, durante uma época de severa segregação racial naquele país. Ele era filho de uma menina de 15 anos. Seu pai, também um garoto, um jovem, o abandonou. Ele foi criado até os 5 anos pela avó, que devolveu ele à mãe. Ele tinha o apelido de Satchmo. Com 7 anos, vagava com fome pelas ruas de Nova Orleans e um casal judeu o viu e o levou para casa e o alimentou. No dia seguinte, ele ficou em volta daquela casa. O casal percebeu que tinha fome e o alimentou de novo. Descobriram que ele não tinha pai. O acolheram e ele passou a ajudar em algumas tarefas e foi adotado por aquela família que o amou profundamente. Aquelas pessoas também sofriam com o racismo. Eram judeus e os brancos os maltratavam também. Em meio àquele sofrimento, ele encontrou um lar e o amor daquele casal. Aquele menino não podia dar nada em troca, não era bonito. Era um peso. Mas aquele casal o amou. Ele não conseguia muito mais que comida e abrigo naquela casa, mas ele também os amou, mesmo sendo eles diferentes e pobres. Um amor ágape que construiu sua vida. Ele cresceu e se tornou um músico. Aquele rapaz revolucionou a sua época. Seu nome? Louis Armstrong. Ele usou uma estrela de Davi até o fim de sua vida em memória da família que o criou. Uma família pobre e oprimida pelo preconceito, mas que demonstrou uma poderosa expressão de amor a Deus, que resulta em quê? Em amor ao próximo.
Nisto vemos uma interdependência entre o primeiro e o segundo grande mandamento. Jamais amaremos o próximo se antes não amarmos a Deus com o amor ágape. E por outro lado, jamais amaremos a Deus se não amamos o próximo. E com isso nós passamos ao ponto seguinte, o segundo ponto de nossa lição de hoje, que tem o seguinte título: Amar o próximo é transbordar o amor de Deus. O amor ao próximo não é inato, ele não nasce em nós, né? Mas nasce, brota do amor que temos a Deus. Louis Armstrong falava fluentemente o Yiddish, uma língua ou vernáculo de base alemão fundido com elementos retirados do hebraico e do aramaico. Essa língua foi desenvolvida pelos judeus Ashkenazi, ou Ashkenazi. Os judeus que fugiram da perseguição romana, que se instaurou a partir da destruição de Jerusalém no ano 70, né, e que fugiram, né, para as regiões fora do Império Romano, onde o Império Romano não detinha tanta força, esses fugitivos foram achar lugar entre os godos, ostrogodos e visigodos, que foram povos germânicos, que séculos depois, inclusive, invadiram Roma. Armstrong falava a língua daqueles que o tinham amado e quem ele mesmo amava. Falar uma outra língua era a prova que transbordava de amor por seus pais adotivos. Quando a gente ama alguém, até a nossa maneira de falar muda, não é? A gente, antes de casar, a gente trata quem amamos de meu amor, meu docinho, minha gatinha. Quando chama assim: ô fulana, pode vir aqui, por favor? Ô Beltrana, será que você pode fazer isso assim para mim, por favor? Ô Ciclana, meu anjo, já podemos ir? É bem verdade que alguns, depois que casam, começam a falar diferente, né? Aí começa a falar assim: ô fulano, ô mulher, vem cá. Ô Beltrana, não fez a janta, não? Ô Ciclana, tá me atrasando, ó. Quando a gente transborda de amor, somos carinhosos, atenciosos, cuidadosos e pacientes. Quando amamos menos, falamos de qualquer maneira. Sabe por quê? Porque não transbordamos amor. Isso porque somos egocêntricos. Leia lá Tito 3:3. Mas se nos aproximamos de Deus, nos tornamos mais compassivos. Leia Ezequiel 36, lá de 26 a 28. Os fariseus não tinham palavras de amor, só de ódio, só de advertência, só palavras negativas. Viviam chamando a atenção dos outros, repreendendo, corrigindo, ralhando, e não tinham palavras afáveis, só palavras de acusação. Se achavam acima de qualquer coisa, né? Se você conhece alguém assim, eu te pergunto, tem alguém assim na sua igreja? Se sentir abençoado aí, levante os olhos onde você está e diga misericórdia. Quando não temos o amor de Deus, quando não sabemos o que é o amor ágape, somos como uma fossa. Aquelas que têm que chamar o caminhão limpa-fossa, de vez em quando, né, para limpar, e daqui a pouco está tudo cheio de porcaria de novo. Aí tem que chamar o caminhão limpa-fossa de novo. Quando nós temos o amor de Deus, somos como uma cisterna, uma cacimba, sabe o que é isso? É um poço lá na roça, né? A gente cava um buraco onde tem uma nascente e vai colocando uma manilha, um anel de cimento, e vai cavando e vai colocando um anel sobre o outro, baixando aquele primeiro, até achar o olho d'água. Aí pronto, está feita a cacimba. Aquela fonte vai enchendo de água, e a cassinha vai enchendo de água. E muitas das vezes, quando a nascente é forte, ela chega a transbordar, colocar água para fora. Assim é a fonte do amor de Deus. Uma nascente forte e poderosa que transborda e dela flui o quê? Rios de água viva. Quem tem o amor de Deus, quem ama a Deus, encontra uma fonte de amor que transborda e sacia a sede de si mesmo e do próximo. Tenha certeza, vilas se formam em torno dessa fonte. E quem bebe nela, o quê? Nunca mais terá sede. Os fariseus cavavam seus poços de amor em terra seca.
Não encontravam a fonte, cavavam muito, trabalhavam muito, faziam muitas obras de construção de poços, mas não encontravam a água. Só realizavam obras, mas água mesmo não conseguiam. Sem essa fonte, suas ações, suas obras, seus poços, suas cacimbas viram apenas fossas. Fossas onde depositavam seus pecados, esperando o caminhão limpar a fossa, passar e levar tudo embora. Mas daqui a pouco está cheio de novo. Quantos hoje em dia estão vivendo como os fariseus, presos a seus rituais, a seus costumes, a suas obras, e não transbordam amor? Não podem transbordar, pois a fonte é seca. Lá dentro só encontram detritos. A dialética proposta é entre as obras e a fé. Os rituais têm a ver com as obras, mas a fé é que te conduz aos ritos. Ou as obras é que expressam a sua fé, pois ela transborda como o amor e se revela assim nas obras. Com isso, passamos ao terceiro ponto da nossa lição de hoje, que trata de amar ao próximo. Significa, antes de tudo, amar a Deus e a si mesmo. É interessante pensar que para amar ao próximo é necessário amar a Deus e a si mesmo. E é até difícil a gente imaginar existir alguém que não ame a si mesmo, mas existe. E não são somente os suicidas, pois muitos deles o fazem, né, por querer poupar a si mesmo em algum sofrimento que consideram impossível de aguentar. Então, buscam o suicídio para evitar o quê? O sofrimento. E isso pode ser considerado um ato de autopreservação. Não em relação à vida, é claro, mas em relação ao sofrimento. E por amor de si mesmo, para não sofrer, se mata. A maioria dos suicidas enxerga por esse ângulo, ou seja, vou me preservar do sofrimento, por amor próprio, extinguindo a minha vida. Mas também existem aqueles que extinguem suas vidas para tentar alcançar prazer e alegria, sucesso e riqueza. Por quê? Tem um amor maior que o amor a si mesmo. O filme O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, o último da tríade do escritor J.R.R. Tolkien, tem uma cena que nos remete e exemplifica muito bem essa questão do amor ao próximo, o amor a si mesmo, como um significado do amor a Deus, e principalmente a si mesmo. Numa das últimas cenas do filme, o Gollum, uma criatura transformada pelo poder maligno do Anel, luta com Frodo, um hobbit, um cidadão do condado, na beira de um abismo, né, dentro de um vulcão, e a lava incandescente corre lá embaixo, como um rio de lava. E esse ser, o Gollum, possuído pelo desejo de ter para si o anel mágico, para arrancá-lo do dedo de Frodo, morde o dedo, amputando o dedo e cai segurando o anel. Durante a queda, quando cai para a lava, não se preocupa com a própria vida, pois deseja tanto o anel que não se importa com a vida, somente se importa ter o anel. Ele cai na lava e é queimado vivo e morre, e o anel é destruído, se derrete na lava, desaparecendo o seu poder. Muitas pessoas vivem como o Gollum. Vivem uma vida atrás de um desejo, de uma coisa que exerce um poder tão grande sobre sua vida, que não percebe que os seus anos estão passando e sua vida se perdendo, e mesmo assim continuam obsessivamente tentando conseguir aquilo que será destruído também pela lava do tempo. Amam mais aquilo do que a si mesmos. Conheço uma família inteira lá no interior do estado que vive para trabalhar e para acumular dinheiro e cabeças de gado. Não compram nada para si. Roupas, eletrodomésticos, vivem como há 100 anos atrás. Não viajam, não vão a nenhuma igreja, nenhuma festa, não dá nenhuma oferta na igreja. Se você pedir um ovo de galinha, eles vão te cobrar. Os pais estão já no fim da vida, vivendo com dificuldade, né? Dificuldade, peso da idade, mas vivem como se ela estivesse começando agora. A vida toda agarradas àquele objetivo, amam mais aquilo do que a si mesmos, um objetivo que perde o sentido com a morte.
Como aquele caso do rico fazendeiro de Lucas 12, que se acabou de dizer: tenho muita coisa, meu celeiro já não tem nem mais lugar para guardar minha fortuna. E aí Jesus chama a atenção dele dizendo: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Essas pessoas são como o Gollum, vivendo em cavernas da vida, pensando somente em seu anel. Esquecem de si mesmos. Eu não sei qual o anel que você está segurando e se mordeu alguém para consegui-lo. E eu me pergunto se às vezes também não estou me agarrando a algum anel. Quando agarramos em coisas, pessoas ou situações que fazem nossas vidas passarem despercebidas, que tomam o lugar de Deus, estamos sendo como os fariseus, caindo em direção a um rio de lava, agarrado a coisas que somente nos transformam em gólums, em deformações daquilo que fomos criados para ser. E fomos criados para ser a coroa da criação, livres e santos, amando a Deus sobre todas as coisas e amando a nós mesmos por aquilo que fomos criados para ser. E quando achamos essa fonte, nos tornamos não em gólulos, não em fossas, mas em cacimbas, em cisternas que transbordam esse amor de Deus, e então amamos o próximo por ser ele essa mesma expressão desse amor que nos alcançou. Essa é a dialética de Cristo. Essa é a verdade encontrada na oposição entre as obras e a fé, entre a velha e a nova criatura, entre o morto e o nascido de novo, entre o condenado e o salvo. Possamos amar a Deus sobre todas as coisas e com todo o nosso ser. Que esse amor transborde e inunde o coração do próximo, e que nosso amor a Deus e ao próximo nos traga um amor próprio que nos esclareça e ilumine a vivermos para aquilo que fomos criados. Deus nos ajude a entender esse seu grande amor e a vivê-lo. Essa foi a última lição do trimestre. Se você quer que a gente continue enviando essas lições no próximo trimestre, dá aí um clique no joinha, inscreva-se no nosso canal e aperte o sininho para receber as notificações. Comente o vídeo e compartilhe com seus amigos, seus irmãos. Assim a gente vai saber se devemos continuar ou não. Deus os abençoe. Amém.